Diga, meu amigo, diga, minha amiga, primeiramente quero dizer que senti muito a falta de cada um de vocês. Eu estive ausente nos últimos dias por conta de alguns problemas particulares e depois aquela correria que foi a viagem para Buenos Aires, na Argentina, para acompanhar pela TV Bandeirantes Boca e Corinthians. Bom, mas vamos lá. Eu estive sempre acompanhando muito de perto, fazendo os meus contatos, essa coisa toda, e vamos tocar o barco por aqui. Tem um ano, fez neste último domingo, um ano que o técnico Rogério Ceni foi demitido do Flamengo. O tempo passa e a relação tempo-espaço no futebol é muito diferente. A coisa é muito dinâmica, acontece 2, 3 vezes por semana uma partida de futebol e o que torna a relação do tempo um pouco estranha. O Rogério tocou o barco dele, em outubro assumiu o time do São Paulo. Nessa temporada já são 45 jogos, com 25 vitórias, 13 empates e somente 7 derrotas. E o São Paulo acumulando mais uma vez uma série boa de invencibilidade. Tinha uma série gigante, acabou tropeçando no meio do caminho, isso é natural, com tantos jogos, tantos adversários bem preparados, mas agora já são 6 partidas de invencibilidade. A vitória contra o Palmeiras, jogo de ida da Copa do Brasil, as 2 vitórias contra a Universidade Católica pela Copa Sul-Americana, uma no Chile, outra no Estádio do Morumbi. Teve também uma vitória fora de casa contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro e 2 empates nessa temporada toda aí, nessa invencibilidade de 6 jogos. O empate contra o Juventude no Morumbi, que não foi legal, e esse empate gigante contra o Atlético Mineiro em Minas. Gigante pelo tamanho do adversário e pelo tamanho das dificuldades atravessadas pelo técnico Rogério Ceni em termos de contusão, e ele está tendo que se reinventar e está fazendo isso. Vamos lá. Em termos de pontuação, de classificação, não representou muita coisa não. O São Paulo está em 7º lugar com 23 pontos ganhos. O Atlético Mineiro, no entanto, poderia ter encostado, ficar bem pertinho ali do líder Palmeiras, ter passado até o vice-líder Corinthians, mas o Atlético está em 3º lugar com 28. A diferença não é lá tão grande assim pelo tamanho de elenco de cada uma das equipes. O São Paulo foi gigante, apesar das dificuldades, e o técnico Rogério Ceni falou, entre outras muitas coisas que a gente vai repercutir até quinta-feira, até coisas bastante sérias e um posicionamento bastante importante, mas ele falou sobre esse empate fora de casa contra o Atlético Mineiro. Vamos lá. Só tenho orgulho dos caras que eu trabalho, porque diante das circunstâncias de hoje, a gente vir aqui, e eu acho até que se a gente acreditasse um pouco mais na vitória, nós teríamos conseguido. Então, assim, de se destacar o trio de defesa, Rafinha fazendo, acho que achando uma função e que em linha de 5 ele se adequa mais pela qualidade que ele tem. Logicamente que existe a falta do jogo aéreo, mas a compensação da qualidade técnica. O Luizão, como você falou, fez uma partida gigantesca. Miranda mantendo um nível de atuação extremamente bom. E o Pablo hoje fez uma boa partida. O Pablo que vinha de alguns jogos ainda, mas hoje fez uma partida assim muito digna. Eu acho que nós poderíamos almejar a vitória. Nós estivemos tão perto da vitória quanto o Atlético teve. Eu acho que nós tivemos números muito parecidos de chance, de oportunidade. E assim, eu acho que o torcedor, como eu sempre falo para vocês, nós podemos não ter o melhor time, talvez o melhor elenco do campeonato, mas nós temos comprometimento e a briga, a luta é algo que eu acho que o torcedor reconhece desse time, independente de qualquer circunstância. Claro que a temporada está aberta para a contratação de reforços, mas o dinheiro continua curto e como tem muita oferta e muita procura no mercado, esse mercado dá uma inflacionada, isso é natural, e o São Paulo com dificuldades, o Rogério Ceni, que no último domingo completou um ano que foi demitido do Atlético Mineiro, está fazendo lá o seu bom feijão com arroz. Se não é o melhor time do Brasil, como ele cansou de dizer, é um time que está lutando bastante. Isso não dá para tirar esse mérito do time dirigido pelo treinador Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, que perdeu vários jogadores por contusão,
alguns dos quais não voltam mais, o Gabriel Sara inclusive já negociando a saída dele, e o Arboleda, que passou por uma cirurgia, ainda vai ficar um bom tempo no São Paulo, o contrato foi renovado, não tem lá tanto tempo assim, mas o Arboleda só deve voltar a campo no final desse ano, talvez perdendo a Copa do Mundo ou para a temporada 2023. Mas ele está tendo que se virar, o Rogério, e está encontrando soluções. Ele vai dizer na entrevista aí do jovem Luizão, de 19 anos. Na verdade, ele já completou 20 no último mês de março. O tempo passa, é aquela relação tempo que é difícil de entender. Então, o Rafinha é um dos elogiados, virando até zagueiro, quem diria, o Rafinha, baixinho, quase do meu tamanho, talvez até um pouco menor, o Rafinha jogando na zaga e o Luizão estreando como zagueiro no Campeonato Brasileiro. Ele já tinha participado de outras competições, como por exemplo a Sul-Americana, até a Copa do Brasil, parece que ele entrou numa partida, mas de qualquer modo no Campeonato Brasileiro foi a estreia. Só no Mineirão, só, entre aspas, contra o Atlético Mineiro, só para encarar o Hulk, um dos melhores, se não o melhor atacante na atualidade no futebol brasileiro. Rogério Ceni falando dos dois, principalmente ou primeiramente do Luizão. Vamos lá. As grandes dificuldades podem gerar oportunidade, cada um entende de uma maneira. Ele pode dizer, puta, entrei numa fria, ou ele pode dizer, entrei para marcar talvez o melhor atacante do país, que é o Hulk. Concorda comigo? Então acho que ele aproveitou a situação, jogo aéreo firme, é um jogador firme, de jogo aéreo firme, foi bem hoje na caça, nas individualidades, claro que precisa se ajustar, mas teve uma boa postura hoje. No jogo que ele teve um jogo que ele entrou, ele não teve tão bem, agora recentemente que ele jogou alguns minutos, ele não teve tão bem, mas hoje foi um dos grandes destaques do nosso time. Tem que aproveitar, não existe idade, não existe oportunidade. O jogo era muito difícil, sim, talvez um dos mais difíceis nossos no campeonato. Aliás, os dois próximos jogos talvez sejam dois dos mais difíceis do campeonato. Mas ganhou espaço. O Rafinha, aos 36, pode se reinventar. Não tem altura, mas pode se reinventar numa posição que, desculpa, linha de 3, para o Rafinha chegar no fundo, nós todos sabemos, e o Rafinha sabe que já é difícil para agredir o fundo toda vez. Hoje ele teve melhor recomposição defensiva do que quando ele joga de lateral, por quê? Porque as distâncias que ele percorre são menores. E ele tem um passe que poucos zagueiros no Brasil têm essa condição de passe. Ele não se aperta com a bola, vem do jeito que vier, ele domina, acha um bom passe. Agora, lógico, tem a dificuldade da bola aérea, então contra determinados jogos, determinados times que não sejam tão altos, é um cara que pode fazer essa função de terceiro homem de zaga. E linha de 4, sim, aí ele pode trabalhar normalmente com um lateral esquerdo que apoia bastante, fazendo a compensação. É isso, o Rafinha tendo que se reinventar, o Luizão tendo que aproveitar as suas oportunidades, mais um jovem de Cotia, e o Rogério Ceni tendo que achar soluções aí no meio do caminho diante das dificuldades. É para isso que serve um treinador que estuda, um treinador que observa, um treinador que trabalha. E o Rogério Ceni, que neste domingo fez um ano, foi demitido do Flamengo, está no São Paulo fazendo o que dá para considerar um bom trabalho. O elenco não é tão numeroso assim, pelo menos atualmente, por conta de 8, 9 jogadores no departamento médico, algumas cirurgias sérias, jogadores que têm demorado para atingir o seu nível físico depois de contusões, mas ele está tendo que se virar. Até quinta-feira a gente vai colocar outros trechos da entrevista do técnico Rogério Ceni após o jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, e posições firmes e contundentes. Ele falou do VAR, falou do Hulk, falou do protesto dos jogadores por conta de algo que está rondando lá no Congresso, meio às escondidas. É um posicionamento muito firme. São Paulo tem 6 partidas de invencibilidade já na temporada, já está acumulando essas invencibilidades, esses jogos sem perder. E o São Paulo que na quinta-feira tem um desafio enorme, mais um desafio enorme. Vai jogar contra o Palmeiras, o jogo da volta no Allianz Parque pela Copa do Brasil. O São Paulo jogando por um empate. Claro que o torcedor vai imaginar que na final do Campeonato Paulista o São Paulo fez um placar mais elástico no jogo de ida e acabou perdendo o título jogando contra o Palmeiras. Eu acredito que esse raio não vai cair. Não dá para dizer que o São Paulo passa por antecipação porque é um clássico, porque tem um elenco qualificado. Mas eu acredito que se cair, não cai do jeito que foi no Campeonato Paulista. Isso eu acho que o elenco já entendeu, o técnico Rogério Ceni também já entendeu e não deve acontecer. Bom,
Boa semana a todos, estamos de volta por aqui. Desculpe aí a nossa ausência, mas foi realmente por força maior. Agora estamos de volta para falar do São Paulo. O que você achou desse empate, as declarações do técnico Rogério Ceni, ele falando do Luizão jogando aí, estreando no Campeonato Brasileiro, falando também do Rafinha, de repente podendo atuar mais como um zagueiro, uma boa saída de bola. Vamos tocando o barco. São Paulo tem essa pedreira aí na quinta-feira, às 8 da noite, jogando no Allianz Parque contra o Palmeiras, valendo passagem para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí também tem aquela questão que o Rogério já disse há algum tempo. A contratação de jogadores, ele só vai saber dia 14, já soube que passou pela Copa Sul-Americana, só no dia 14 vai saber se vai valer a pena grandes contratações. Só que aí ficam faltando 4 dias para encerrar a janela de transferência. É aquela coisa, né? O cobertor é curto, não dá para arriscar muito e também não dá para arriscar você trazer jogadores para de repente ficar por uma competição só. Daqui a pouco os outros se recuperam e aí volta o velho problema do elenco inchado. A gente fica por aqui. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau.